Eu sei que você entrou aqui nesse vídeo porque quer aprender como ser uma pessoa mais agradável. E para começar, eu já quero te dizer que ser uma pessoa agradável não significa que todos vão gostar de você. Hoje você vai aprender de uma vez por todas como ser uma pessoa mais agradável. Existem algumas pessoas que são agradáveis de maneira muito natural e outras que já têm um pouco mais de dificuldade. E isso acontece porque a agradabilidade é um traço de personalidade. Quando nós vamos olhar para a teoria do Big Five, que é a principal teoria hoje que fala sobre os traços da nossa personalidade, um dos pontos é a agradabilidade. E essa característica faz com que você tenha mais facilidade no seu convívio social. Pessoas que apresentam um baixo nível de agradabilidade geralmente são céticas, desconfiadas. Você conhece alguém que é assim? Que sempre está desconfiada nas relações, acha que a pessoa está enganando, se alguém faz algo bom para ela, acha que a pessoa tem algum motivo por trás, alguma intenção por trás. Também são pessoas extremamente competitivas e muitas vezes focadas em si mesmas. Então, nas relações sociais, são pessoas que vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Se você que está me ouvindo é assim, isso não significa que você não vai conseguir mudar. É só um traço da sua personalidade, mas nós podemos desenvolver habilidades para melhorar isso e é isso que nós vamos falar aqui hoje. Primeiro de tudo, se você quer ser uma pessoa agradável, você precisa ter o foco nos outros. O que é isso, Camila? Você é aquela pessoa que nas interações sociais consegue fazer essa dinâmica. Uma hora é você, uma hora é o outro. Pessoas que são desagradáveis socialmente são pessoas que só falam de si mesmas, que só conseguem olhar para o próprio umbigo e do próprio ponto de vista. Então, a pessoa agradável é aquela que sabe falar e aquela que também sabe ouvir. E isso vai fazer toda a diferença no momento das interações sociais. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que te ensina a descobrir se você tem sido uma pessoa tóxica sem perceber. E hoje eu tô falando de comunicação porque uma boa comunicação é uma característica de todas as pessoas que são agradáveis. E isso vai fazer muito parte do carisma. Então, se você é uma pessoa que não é carismática, você vai passar a ser quando a gente destrinchar os 4 pontos que eu trouxe para vocês. Então, se você chega num ambiente, você precisa fazer um bom rapport. E o que é isso? É dar aquela boa primeira impressão. Então você chega, você pergunta o nome das pessoas e fala e repete o nome dela. Você também é uma pessoa que sorri, então não precisa estar com aquele sorriso falso no rosto, mas um leve sorriso que mostre abertura, que mostre simpatia. Ninguém vai querer chegar perto de uma pessoa que está o tempo inteiro com o rosto fechado. Então esse leve sorriso já dá uma mensagem inconsciente para aquele outro de que você é uma pessoa aberta às relações. O contato visual, gente, é extremamente importante. Você já tentou conversar com alguém e a pessoa fica olhando para todo lugar e não olha para você? Que impressão que te dá quando alguém faz isso contigo? Ou pior, você está tentando conversar com alguém e a pessoa está o tempo inteiro olhando para o celular. Que impressão isso te dá? Te dá a impressão de que o que você está falando não é importante, de que você não é importante e que a pessoa não se importa com você. Se você precisar responder uma mensagem ou fazer alguma outra coisa, você sinaliza para a pessoa, olha, agora eu vou precisar responder isso aqui, agora eu vou precisar sair. E o último ponto para a gente fechar esse rapport bem bonitinho é você fazer perguntas. Então, geralmente, as pessoas que são muito carismáticas, elas conseguem manter uma conversa. E como é que a gente mantém uma conversa com qualquer pessoa? Fazendo perguntas. Então, se a gente chega naquele ambiente, conhece aquelas pessoas ou não conhece. Então você chega e diz, oi, tudo bem, boa tarde. Acabou o assunto. Fica aquela situação constrangedora. Mas quando nós somos aquelas pessoas que sabem fazer perguntas que não são constrangedoras e muito íntimas, nós vamos sim conseguir manter um bom ambiente agradável ali, a conversa rolando. Se você não souber do que perguntar, você pode falar com aquela pessoa do ambiente, do que está acontecendo, quais as expectativas dela em relação ao que está acontecendo ali naquele momento, e aí você vai desenvolvendo essa conversa. Coloca aqui para mim se para vocês é difícil estar conversando com alguém e ficar olhando no olho e ficar atenta ouvindo, ou se a mente de vocês foge. Coloca aqui, Camila, minha mente é atenta, ou então comenta, minha mente foge. Segundo ponto de uma pessoa que é agradável e carismática é que ela é empática, ela compreende o outro. Pessoas que têm uma agradabilidade baixa têm uma dificuldade enorme de compreender o outro. Então, são pessoas que são muito rígidas com os próprios pensamentos e ideais e que elas não conseguem compreender e abraçar o pensamento diferente do seu. Não quer dizer que nós vamos deixar de acreditar naquelas verdades que nós temos. Não quer dizer isso. Só quer dizer que mesmo eu discordando, eu consigo conversar com aquela pessoa sem precisar estar em um constante debate
querendo convencer os outros a respeito daquilo que eu acredito. Essa empatia, ela vai abranger muitas coisas, inclusive do respeito do limite com os outros, de não gerar constrangimento. Olha, gente, todas as pessoas, você lembrou da pessoa chata? Todas as pessoas que passam dos limites, que constrangem os outros, são consideradas pessoas desagradáveis. Então, se você é essa pessoa que constrange os outros, que gosta de fazer piadas de mau gosto, que gosta de colocar apelido nas pessoas, talvez na sua frente elas não falem, mas certamente por trás você deve ser considerado uma pessoa desagradável. E essa empatia e esse respeito, além disso, vai também para o uso do tempo do outro. Isso vai envolver, inclusive, se você marca um compromisso e você chega na hora. Aquelas pessoas que constantemente se atrasam, elas são consideradas muitas vezes também pessoas desagradáveis. Então, uma pessoa agradável é aquela que sabe respeitar o limite, o espaço e o tempo do outro. Nós já vamos para o terceiro ponto. E se você quer de fato ser uma pessoa agradável, você vai assistir esse vídeo até o final para que você não continue sendo uma pessoa desagradável por aí. Então, no terceiro ponto é o quê? Uma pessoa agradável, ela é cooperativa. É uma pessoa que consegue trabalhar em equipe. Lembra do que eu falei no começo? Da competitividade. Você quer provar que sabe o tempo inteiro, você quer ser sempre o líder, você quer estar sempre à frente e não deixa as pessoas se desenvolverem, terem oportunidade também para falar e para mostrar o seu. Então, uma pessoa agradável, uma pessoa carismática é alguém cooperativo, que sabe trabalhar em equipe e, além disso, está pronta para ajudar. Não existe nada mais desagradável do que aquela pessoa folgada, que está vendo todo mundo se afogando, todo mundo trabalhando e ela está lá, olhando, assistindo, fiscalizando e muitas vezes ainda dando palpites desagradáveis. Então, uma pessoa agradável, ela é cooperativa. Ela ajuda. Mesmo que ela não tenha habilidade nenhuma em relação àquilo. Pelo menos ela oferece. Ela diz assim, gente, eu não tenho a mínima noção de como fazer isso, mas se vocês quiserem a minha ajuda, vocês podem me ensinar. E eu estou disposta a aprender. Parabéns para você que ficou até esse ponto do vídeo. Isso significa que você é uma pessoa que de fato quer mudança e está disposta a fazer aquilo que é preciso para se tornar uma pessoa mais agradável. E o último ponto é que a pessoa que é agradável, ela é uma pessoa que tem confiança e também é digna de confiança. Então, uma pessoa que tem confiança, ela sabe do seu valor, ela sabe quem ela é, e não é aquela pessoa que fica se vitimizando, falando mal de si mesma, e que você tem que estar o tempo inteiro consolando, passando a mão na cabeça. Você convive com alguém assim? Que está o tempo inteiro falando mal de si mesma, se vitimizando? Acaba sendo desagradável. Em alguns momentos, a gente vai fazer isso, principalmente em situações de sofrimento. Mas, quando a vida inteira daquela pessoa é daquela forma, ela acaba se tornando desagradável. E uma pessoa que é agradável, ela também é digna de confiança. Porque imagina só, você pode ser uma pessoa que ouve os outros, tem um bom papo, é carismático, pode ser uma pessoa que é cooperativa, que ajuda, é uma pessoa também empática e que entende os outros. Mas você não é digna de confiança, porque quando alguém vai te contar algo, você sai espalhando para todo mundo. É um fofoqueiro. Pessoas assim são extremamente desagradáveis, porque não são dignas de confiança. Agora, todo traço de personalidade tem também os seus pontos de atenção. E que é que você precisa se atentar se para ser uma pessoa agradável, você não está se anulando. Então, se você é uma pessoa que se considera agradável e nunca diz não, sempre faz a vontade de todo mundo, você precisa se perguntar, será que eu sou mesmo uma pessoa agradável? Ou será que as pessoas gostam de mim porque eu faço tudo que elas querem? Inclusive, isso pode acabar te prejudicando. Alguns estudos apontam que pessoas que têm esse nível de agradabilidade muito alta, principalmente homens, têm dificuldade de acumular riquezas, porque geralmente são pessoas muito passivas, que não conseguem correr atrás dos seus objetivos, não conseguem cobrar o seu valor. Então, percebe como isso pode prejudicar? Então, a gente vai trabalhar sempre na busca desse equilíbrio. E se você quer aprender a desenvolver as suas habilidades sociais, você precisa se inscrever no canal, porque esse vídeo é só o primeiro de todos os outros, porque nós vamos passear por todos os outros fatores de personalidade. E para treinar essas habilidades sociais, que tal fazer parte de uma comunidade? Você pode entrar na comunidade de mulheres governadas, o link está aqui na descrição do vídeo, e lá eu envio conteúdos semanais sobre mentalidade, desenvolvimento de habilidades e saúde mental. Se você também quer ser um apoiador do canal, as instruções estão aqui na descrição. E todas as vezes que você se torna um apoiador do canal, você me ajuda a continuar fazendo com que o canal aconteça e que esse conhecimento chegue a muito mais pessoas. Então, se você quer também fazer parte disso, se torne um apoiador. As instruções estão aí na descrição. Então, a gente se vê semana que vem, ó. Um beijo pra vocês e tchau.